Renata tá bem feliz, né? Depois que passou por uma pequena tempestadezinha, né? Graças a Deus nós estamos bem, né? E nós iremos iniciar a nossa aulinha aqui no Educadora Construir na sua casa. E como foi o final de semana de vocês? O meu foi bom e eu espero que o de vocês também. Então vamos começar a nossa aula, né, agradecendo a Deus por tantas coisas boas que tem acontecendo, pedindo misericórdia pelas coisas não tão boas que também vêm acontecendo, né? Que Deus ele possa estar com a gente sempre, porque sem Ele a gente não é nada, né, gente? Então vamos lá? Papai do céu, muito obrigado por mais um dia na minha casinha. Abençoa os papais, as mamães, as titias e os coleguinhas. Nos dê uma aula tranquila. Amém, gente? Vamos cantar uma musiquinha? E para isso a gente sempre chama quem, gente? A nossa caixa musical, né? Então vamos lá, cantar uma musiquinha. Qual a musiquinha que vai sair hoje? Deixa eu ver aqui. Eu gostei dessa e acredito que vocês vão gostar também. Olha, saiu a musiquinha do Seu Lobato. Quem conhece o Seu Lobato? O Seu Lobato, ele tinha um sítio. Então vamos lá. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, oh. E nesse sítio tinha um carneirinho, ia, ia, oh. Era bebê pra lá, era bebê pra cá, era bebê pra todo lado, ia, ia, oh. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, oh. E nesse sítio tinha uma galinha, ia, ia, oh. Era cococó pra lá, era cococó pra lá, era cococó pra todo lado, ia, ia, oh. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, oh. E nesse sítio tinha um patinho, ia, ia, oh. Era quá, quá, quá pra lá, era quá, quá, quá pra lá, era quá, quá, quá pra todo lado, ia, ia, oh. Gente, olha, essa musiquinha eu coloquei realmente de propósito. Na verdade, a caixa hoje estava vazia e eu coloquei só a musiquinha do Seu Lobato lá dentro. Sabe por quê? Porque é o tema da aula de hoje. Hoje a nossa aula é de natureza e nós iremos falar sobre os animais. Ai, gente, como eu gosto dessa aula. Eu adoro animais, né? Vocês já sabem disso. Todo mundo no planeta que conhece Tia Renata sabe que se Tia Renata pudesse, pegava todos os bichinhos de rua e trazia para dentro de casa, né? Mas nós iremos falar hoje de várias espécies de animais, como eles se comportam, como é o corpinho dele. E para iniciarmos a nossa aulinha, Tia vai falar sobre alguns animais e as classificações dele. Como assim, Tia? Tia vai falar sobre os mamíferos, sobre os anfíbios, sobre os peixes, sobre as aves. Então, para iniciarmos, Tia vai falar um pouco sobre os mamíferos. Tia, o que é animais mamíferos? Gente, animais mamíferos são aqueles animais que eles mamam no peito da mamãe. Como nós, quando nascemos, assim que nós nascemos, que é a nossa finalidade? O que a gente faz para nos alimentarmos? A mamãe leva a gente no peitinho para que a gente possa tomar nosso primeiro alimento, não é verdade? Pronto, os mamíferos é a mesma coisa. Os mamíferos, eles são animais que assim que eles nascem, as primeiras coisas que ele procura é o peitinho da mamãe. E geralmente os mamíferos, eles têm um corpinho todo coberto de pelo. E eles, na grande maioria das vezes, eles são vivíparos. São animais que eles nascem também da barriga da mamãe. Então, para vocês entenderem um pouquinho alguns animais mamíferos, Tia vai colocar um videozinho e daqui a pouco eu volto. Agora, nós iremos falar sobre os mamíferos. No grupo dos mamíferos, nós temos os leões, os cachorrinhos, os elefantes, golfinhos, baleia, as onças, os macaquinhos, os ursos, os gatinhos,
cavalos, vacas. Também temos os porquinhos, as ovelhas e muito mais. Olá, meus amores, e aí, vocês gostaram dos mamíferos? Ai, são cada bichinhos lindos, né? Pois é, então assim, aqueles bichos, aí você pode perguntar assim, ô tia, eu pensava que os mamíferos, eles só andavam sobre a terra, mas existem mamíferos marinhos também? Existem, gente, existem mamíferos que eles também vivem no mar, mas aí eu vou falar daqui a pouquinho sobre eles, tá bom? Agora, a tia vai falar um pouquinho sobre as aves. Quem conhece aves? Quem já viu uma galinha por aí? Eu já vi várias. Quem já viu os passarinhos? Ai, tem gente até que cria, né, gente? Eu, particularmente, eu não gosto de criar passarinho. Porém, quem cria também não condena, né? Pra mim, na minha visão, o passarinho ele tem que estar voando lá no céu, ele tem que ser livre, né? Mas todo mundo já viu passarinhos, né? Quem já viu patinho? Ai, os patinhos são tão fofos. E tem vários animais que eles são considerados na classificações de ave. São aqueles animais que eles têm um corpo coberto por penas. E eles também têm uma característica em comum entre eles. Eles têm bico, biquinho. Pode acontecer de algum animal, como ave, também ser mamífero, como é o pinguim. Mas não é uma grande parte, é uma minoria bem pequena. E também tem uma diferença. As aves, elas não são vivíparas, poucas delas são vivíparas, a grande maioria das aves, elas são ovíparas. O que é ovíparos? São animais que nascem de ovos. Eles não nascem da barriga da mamãe, eles não mamam no peito da mamãe que nem os animais mamíferos, mas eles nascem de ovinhos. As mamães botam os ovinhos, chocam aqueles ovinhos e depois de um determinado tempo nasce um belo filhotinho de pintinho, um belo filhotinho de patinho, um lindo filhotinho de avestruz. Então, esses são as aves. E tia também vai colocar um videozinho para você conhecer alguns tipos de aves. Deixando claro, gente, que os vídeos que tia tá colocando para apresentar para você os tipos de animais não são todos. Porque se eu fosse colocar todos os animais de cada classificação, eu ia passar o dia inteiro aqui só passando vídeo para vocês. É só alguns para que vocês possam ter um exemplo, tá certo? Então confere aí as aves. Agora, nós vamos dar alguns exemplos de aves. No grupo das aves, nós temos passarinhos, araras, os tucanos, os pintinhos. Também temos as galinhas, mais passarinhos, papagaios, várias espécies de pássaros, pinguins, avestruz e também o pavão. Existem vários tipos de aves, gente. Pronto, nós voltamos. Vocês conheceram as aves? Ai, gente, são muito lindas, não são? Eu particularmente acho belíssimas. E finalizamos com chave de ouro, não foi? Que foi com avestruz. Avestruz não, foi com o meu nome, pavão. O pavão que tem aquela plumagem linda, né? Então vamos lá. Agora nós iremos falar sobre os peixes e sobre os animais aquáticos. Quais são os tipos de peixes que existem? Gente, existem vários tipos de peixes. Existem peixes grandes, pequenos, minúsculos, pequenininhos e assim vai. No vídeo que a tia vai colocar, vai mostrar alguns tipinhos de peixes, tá bom? Mas também, eu não queria falar só dos peixes, nós gostaríamos de pegar esse leque do peixe e já falar um pouquinho também sobre os animais aquáticos. Animais aquáticos são aqueles que eles conseguem comer, sobreviver debaixo da água, ele mora lá no mar. E como exemplos de animais aquáticos, nós temos polvos, nós temos a estrela do mar,
Nós temos alguns tipos de crustáceos, que eles também são considerados animais, como camarão, caranguejo, e assim vai. Tia, existem mamíferos que a senhora falou lá no começo que eles são aquáticos. É verdade, gente. A baleia, ela é um animal aquático e ela também é um mamífero. Assim como o leão marinho, também ele é um mamífero. A foca é um mamífero. Então, parece que o golfinho também é mamífero. Então, não é porque eles são mamíferos que eles são obrigados a andar só sobre a terra. Eles podem andar na terra e eles também podem andar, viver lá no mar. Então segue aí alguns exemplos de animais, peixes e aquáticos. Agora são os animais aquáticos, como os peixes, as focas, as tartarugas, baleias, cavalo marinho, o polvo, o tubarão, caranguejo, siris, estrela do mar, lagosta, camarão e muito mais. E aí, gente, vocês gostaram dos animais aquáticos? Eu adorei. Os animais aquáticos, eles são maravilhosos, eles são lindos, né? Eu acho eles belíssimos, mas eles são para viver lá no mar, tá, gente? Eles não são para você trazer para sua casa. Tem muitos animais ali que eles podem trazer algum tipo de risco, como por exemplo um tubarão. Tem pessoas que trazem esses tipos de animais para criar em casa, mas isso não é legal não, tá certo? E agora nós iremos falar sobre os répteis. Ai, tia, e os répteis? Esse dá um pouquinho de medo, né? Gente, tem répteis, algumas pessoas acham fofos, né? Eu particularmente, eu acho a iguana, que é um tipo de réptil, eu acho ela muito bonita. E também tem alguns tipos de serpentes que elas são bonitas também, mas eu me assusto bastante com elas. Mas assim, alguns tipos de répteis. Qual é a característica do répteis? O mamífero, a gente sabe que o corpo dele é coberto de pelo. As aves, a gente já sabe que o corpo dele é coberto de penas. Os peixes, eu esqueci de avisar, mas o corpo dele é coberto por escamas. E os répteis? Os répteis, geralmente, eles têm no corpo uma carcaça, uma couraça, né? Eles têm um corpo mais resistente às agressões que eles podem até sofrer na natureza. Então, o corpo dele é duro, é aquele corpo mais robusto, né? Que tem aquela couraça mais, que protege mais a pele do animal. E um exemplo de répteis, nós temos o que? Nós temos tartarugas, nós temos o cágados, nós temos jacarés, crocodilos, serpentes. Segue aí o vídeo para que vocês conheçam alguns tipos de répteis. Vamos conhecer os répteis. Temos o crocodilo, o jacaré, os lagartos, as cobras, os cágados e as tartarugas. E aí, gostaram dos répteis? Dá um pouquinho de medo. Eu particularmente acho lindo, né? O jacaré, eu acho ele interessante, né? O jacaré, aquela bocona dele. Não precisa ter medo, gente. Tudo isso são apenas fotos, né? Então agora nós vamos dar alguns exemplos de anfíbios. O que são anfíbios? Gente, os anfíbios, eles são animais que eles vivem parcialmente na água, e quando eles não estão na água, eles estão em lugares úmidos. Normalmente lamas, normalmente matos quando chove. Quando chove você tem uma facilidade maior de encontrar um réptil. Porque os répteis, eles são o quê? Basicamente, os sapos, as rãs, as pererecas e as salamandras. Deixa eu tirar apenas uma dúvida de vocês. Tia, me falaram que salamanta é uma cobra.
E a cobra não está nos répteis? Sim, gente, o pessoal confunde muito salamantas com salamandras. As salamandras, elas é um tipo de lagarto, mas ela vive ali sobre a água. O corpo dela é mole, feito sapo, feita perereca, feita rã. Salamandras. As salamantas realmente é um tipo de serpente. Então é uma coisa totalmente diferente uma da outra. Elas têm nomes bem parecidos, porém elas são extremamente diferentes, tá certo? Então segue aí alguns tipos de répteis, lembrando que não é para ficar com medo, viu, criançada? São apenas fotos, mas a tia não quis colocar coisa de criancinha, tia quis realmente apresentar o animal para vocês, tá bom? Então segue aí os exemplos de répteis. Agora, os anfíbios, que são os sapos, as pererecas, as rãs e as salamandras. Pronto, agora nós voltamos. E aí, ficaram com medo dos anfíbios? Tia vai corrigir. Tia colocou no final que tinha falado sobre os répteis, não só eram répteis. Esses que tia apresentou são os anfíbios. Anfíbios, tá bom? E agora, nós iremos finalizar com outra classificação de animais que se chamam insetos. Os insetos, eles têm vários modelos, vários tipos de insetos, né? Desde insetos que eles são benéficos para o ser humano, até aqueles insetos que eles são maléficos, né, gente? É aqueles que eles são nocivos, eles não são legais para os seres humanos. Entre as classificações dos insetos, nós temos aranhas, abelhas, moscas, pernilongos e assim vai. São muitos insetos que existem, né? Se a gente for pesquisar direitinho, a gente vai passar o dia inteiro aqui só falando sobre os insetos. E para finalizar essa aula, né? Finalizar o conteúdo, nós iremos apresentar para vocês agora os insetos. Vamos conhecer agora os insetos. O gafanhoto, a libélula, os besouros, as lagartas, borboletas, pernilongos, moscas, escorpiões, abelhas, joaninha e muito mais. E agora que nós voltamos, já conhecemos todos os tipos de insetos, né? De animais, na verdade. Tia tá toda atrapalhada hoje, né? Então, já que nós conhecemos um monte de animais, as classificações dele, como eles se comportam, não é verdade? Qual a importância deles na natureza? Tia agora vai dar alguns exemplos aqui de animais, eu tenho aqui na minha mesa, e vocês aí em casa vão me responder se são mamíferos, se são aves, se são anfíbios, se são répteis ou insetos, tá bom? Vamos lá, deixa eu dar aqui um primeiro exemplo. Abelha. E aí, gente, qual é a classificação da abelha? A abelha é o quê? Um inseto, né? Muito bem. Agora vamos ver aqui, eu tenho um boi. E agora, qual é a classificação do boi? O boi, ele é o quê? Ele é um mamífero, gente. Ele é aquele animalzinho que quando nasce, ele mama no peito da mamãe. Então, deixa eu ver aqui outro animal. A baleia. A baleia, eu conheço uma criança que ama baleia. Bora lá. A baleia, ela é o quê? Lembra que a tia falou pra vocês que existem alguns animais que eles são aquáticos, mas eles também são mamíferos, não é verdade? Então, a baleia é um deles. A baleia é um mamífero. Agora, que pássaros, gente? Pássaros é o quê? E agora? Qual é a cobertura do corpo do pássaro? São as penas. Então, se o corpo dele é coberto por penas, significa que ele é ave, não é verdade?
assim como as corujas, que também têm um corpo coberto com penas e também são considerados aves. Olha que característica em comum. Tanto a coruja quanto os passarinhos, eles têm o bico, tá certo? E aqui, gente, o largato, que é a iguana. Lembra que a tia falou que acha a iguana bem bonita? A iguana, qual é a classificação da iguana? Com esse corpo grosso que ela tem, com certeza ela é um réptil, né, gente? Deixa eu ver aqui. Peixe. O peixe, qual é a cobertura do corpo do peixe? Escamas, muito bem. O peixe, ele é um animal marinho, né? E aqui, gente, a aranha. Qual é a classificação de animais da aranha? Insetos, né, gente? Vocês estão muito craques. Meu Deus, estou surpresa, viu? E aqui a onça. Ai, como ela é fofa, né, gente? A onça. Qual é a cobertura do corpo da onça? Com certeza, a cobertura do corpo da onça é pelos, né, gente? Então, significa que ela é um mamífero. E o cachorrinho? A mesma coisa, né, gente? A cobertura do corpo dele é de pelos. Então, significa que ele é um mamífero. E aqui nós encerramos a aulinha de hoje, tá certo? E até amanhã nós iremos continuar com essa aula sobre os animais. Essa aula sobre os animais nós temos 3 aulas. Nós temos uma hoje, uma amanhã e depois teremos outra aula que a tia vai ensinar vocês a construir o cartão do leão, tá bom? Um grande beijo para vocês e fiquem com Deus.